Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de estudos. Mas antes, eu vou dar uma dica de estudos para vocês, tá certo? Procure sempre um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro do dia e o caderno. Hoje nós vamos falar do Império, a força da cultura, do Império à força cultural romana. A organização social, desculpa, a organização social do Império Romano. Ao alcançar o governo de Roma, Caio Otávio teve grande habilidade em conduzir uma série de reformas que modificaram as feições da administração e da economia do país. Nesse sentido, ele visava fortalecer a nova ordem, sem, para tanto, dispor necessariamente de dispositivos de poder autoritário. Sobre tal aspecto, acabou interferindo na organização da sociedade daquela época ao estabelecer novos critérios de classificação entre cidadãos romanos. O Império Romano lhe sucedeu à República Romana. Augusto reorganizou o território, acabando com a corrupção e a extorsão que haviam caracterizado a administração do período anterior. Esse período que representa o auge da Idade de Ouro da literatura latina, em que se destacam as obras poéticas de Virgílio, Horácio e Ovídio e a obra em prosa de Tito Livio. Os imperadores seguintes à dinastia Júlio e Cláudia foram Tibério, Calígula, Cláudio I e Nero. Durante os últimos anos, cometeram-se muitos excessos de poder. As características do Império Romano, na primeira fase imperial, como o próprio nome sugere, o poder foi exercido pelos imperadores, em figura que detinham o mando político, militar e religioso sobre todo o território romano. O tripé do poder político em Roma passava pelo imperador, responsável pela administração de todo o império, pelo exército, responsável pela manutenção da ordem interna e das campanhas de conquista, e pelo governo das províncias conquistadas, figuras essenciais na manutenção do poder nessas regiões. A economia sustentava-se pelo que era produzido nas províncias conquistadas. Sendo assim, a disponibilidade de alimentos em Roma era resultado da produção de grãos na Península Ibérica e no norte da África, por exemplo. A atuação dos escravos era fundamental para o funcionamento dessa economia, uma vez que toda a sua produção dependia dessa atividade. Os escravos, por sua vez, eram obtidos nas guerras de conquista que os romanos realizavam. Era fundamental para a economia romana que as províncias em Roma mantivessem uma produção de riqueza constante. Por isso, o poder centralizado em Roma intervia constantemente nelas, como forma de garantir a sua produtividade e as suas riquezas. A fase imperial romana, como mencionado, estendeu-se de 27 a.C. até 476 d.C. Ao longo desse período, diversos imperadores passaram pelo comando romano e foram agrupados pelos historiadores em 4 dinastias, que existiram de 27 a 235 d.C. Após o último imperador da dinastia Severa, Alexandre o Severo, ter sido assassinado, os historiadores consideram que se iniciou a crise do século III d.C. O Império começa com a crise da República. A partir daí, várias famílias patrícias passam pelo poder, enfrentando invasões e promovendo modernização do território romano. Veja quem foram os principais imperadores romanos. Foi Otaviano, Cláudio I, Nero, Tito e Trajano. O Senado romano ele era
era uma forma de organizar e dirigir a sociedade, presente tanto na monarquia como na república e no Império Romano. Embora com mais poderes e destaques durante o período republicano, configurava-se como uma assembleia política, que em seus primeiros tempos, durante a monarquia, era formada somente por patrícios e tinha como principal função, à época, a escolha, após a morte de um monarca, de um novo rei. Aqui a estrutura de um senado romano, ok? Como eles se organizavam. Aí não entrava os plebeus, era somente os patrícios, né? O exército romano. A partir do século IV a.C., o Estado romano empreendeu uma série de conquistas militares, que tinha por objetivo inicial, evitar a afronta dos povos vizinhos e ampliar a oferta de terras férteis e pastos. Contudo, o crescimento da população e a experiência acumulada nos conflitos transformaram essa ação de defesa e sobrevivência em uma importante fonte de riqueza para Roma. Dessa forma, ao longo de 5 séculos, os romanos conquistaram regiões na África, na Ásia e na Europa. Ok, galerinha? Então, por hoje é só. Mas se vocês quiserem rever nossas aulas, acesse o nosso site www.escolapequenospassos.com.br e lá vocês terão acesso a todo o nosso conteúdo. E não esqueça, galera, de acessar a nossa agenda eletrônica. Lá diariamente é postada as atividades de vocês. Eu desejo a vocês um bom dia de estudos e até a próxima aula.